Olá, aqui é Cícero Miguel, hipnoterapeuta e terapeuta energético, fundador do movimento Salvar a Ti. Hoje eu estou aqui para falar com vocês de uma coisa muito interessante. Você já assistiu o filme da Netflix, Projeto Adam? Esse filme é um filme futurista que ele retrata uma coisa muito interessante que hoje, inclusive, é bastante falada, que é essa questão do multiverso. Se você não assistiu, não se preocupe que eu não vou dar muitos spoilers. Mas o que basicamente acontece nesse filme? Esse Adam, que é o personagem principal, ele tem a versão do presente e a versão do futuro. E no desenrolar do filme, essa versão do futuro volta até quando ele era criança, que seria o tempo presente, para resolver uma questão que estava afetando o futuro de todas as pessoas naquela realidade onde ele vivia. E durante esse processo, ele teve muitas interações com o eu do presente dele, né, ou do passado para ele, que veio do futuro. E no meio dessas interações aconteceram coisas muito interessantes. O eu do presente, que era o Adam criança, tinha uma determinada perspectiva sobre as coisas em relação aos seus pais. O seu pai havia morrido, se eu não me engano, num acidente de carro, né? Então ele vivia uma questão traumática ali, relacionada à morte do pai e à mudança da dinâmica da família, onde o pai cuidava de determinadas coisas, a mãe cuidava de outras, e a mãe teve que cuidar de tudo, e ele teve que lidar com todas as emoções provenientes de todas essas mudanças e complicações. Em contrapartida, o Adam do futuro, que já tinha passado ali por uma linha do tempo, onde ele tinha lidado com essas coisas e isso resultou em uma série de comportamentos, visões de mundo, etc. Também, né, já tinha, era uma versão dele que já tinha lidado com esses conflitos até a fase adulta, só que da perspectiva de cada um existiam nuances diferentes. O Adam do futuro não se lembrava de determinadas coisas que teriam acontecido na interação dele com o pai, e o Adam do presente, que era o Adam criança, estava ali em alguns conflitos com a mãe. E o que aconteceu? Nessa interação entre o eu do futuro e o eu do presente, os dois conseguiram ter um ganho de consciência, onde um foi dando elementos para o outro mudar as perspectivas em relação àquela situação traumática. O Adam do presente tinha uma perspectiva negativa em relação à mãe e o Adam do futuro uma perspectiva negativa em relação ao pai, até por uma falta de memória de determinadas coisas que o pai fazia e que por ele ter alimentado essa raiva por tanto tempo, né, ele acabou mudando a perspectiva, que é o que acontece com a gente. Quando nós temos uma perspectiva equivocada em relação a um determinado acontecimento, nós criamos estrutura de pensamento, estruturas argumentativas que vão reforçando essa ideia na nossa cabeça, e isso muda como nós nos sentimos em relação às coisas, nos sentimos em relação às pessoas ou a determinadas situações, nos dando mais recursos ou menos recursos para lidar com essas situações. E o diálogo entre os dois nos diversos momentos do filme abre para uma coisa interessante do que acontece com a terapia de regressão, quando você fala da tecnologia mental. O que acontece numa terapia de regressão? Basicamente, o que acontece no filme. No filme é uma forma mais lúdica, né? Mas muitos pacientes que já fizeram o processo de regressão comigo relatam de uma forma muito parecida. Eles voltam a um determinado momento das suas vidas, muitas vezes assistem aquilo em terceira pessoa, muitas vezes assistem aquilo em primeira pessoa, e o que acontece? Elas, enfrentando essa situação com um pouco mais de maturidade, vamos dizer assim, elas têm condições de lidar com isso de uma forma diferente. E utilizando ali algumas técnicas da manipulação da tecnologia mental, você consegue se libertar de diversos aspectos
daquela situação traumática, desde a emoção negativa que gera o gatilho negativo, para daí dessensibilizando o gatilho negativo, dessensibiliza também o seu sistema nervoso central, então você dessensibiliza a parte subjetiva da mente e a parte objetiva do corpo através do cérebro, fazendo com que você tenha um ganho de consciência. É como se você tivesse tratado essa questão lá naquele momento e no seu desenvolvimento, né, até o momento presente, vamos dizer assim, aquilo já tivesse sido curado. Porque como a mente não sabe o que é passado, o que é futuro, o que é verdade, o que é mentira, o que é imaginação, o que é fantasia, né? Quando o cérebro interage com essa imagem e com esse processo, ele faz o processamento dos dados como aquilo realmente acontece. E o que de fato me é relatado quando as pessoas passam por esse tipo de situação é que elas também sentem que tiveram esse ganho de consciência e principalmente sentem sintomas físicos, né? Leveza em relação às memórias. Muitas vezes são memórias que a simples ideia da memória já causa sofrimento, né? E por elas não perceberem, por ser uma coisa que ficou muito guardada lá, elas também começam a perceber como essa memória afetou elas durante a vida e afetava até aquele momento. Porque a partir do momento que você faz essa ressignificação, a perspectiva da pessoa muda, ela ganha novos recursos para lidar com essas situações e tem uma mudança de comportamento também em relação às coisas que outra hora a impediam, a travavam, a bloqueavam, etc. Se você não assistiu esse filme, assiste, ele é muito interessante. Presta atenção nos diálogos que ocorrem entre o Adam do futuro e o Adam do passado e do presente. E se ficou alguma dúvida em relação à regressão e a parte de hipnose, você pode deixar aqui nos comentários ou mandar no meu Instagram, que eu terei prazer em responder você. Até mais!